Amigos, eu tô extremamente feliz de estar trazendo esse tema de novo, ainda mais pelo ponto da história onde a gente parou. Vita Carnes, meus amigos. A famosa série de Analog Horror sobre carnes vivas, que já tem 2 partes aqui no canal. O lado bom dessa parte 3 aqui é que vocês não precisam de tanto contexto pra entender. Claro, vocês vão precisar de uma pincelada pra conseguir se situar onde a gente tá e como a gente tá, e relaxa que eu vou dar essa moral pra vocês. Só lembrando que a melhor experiência sempre vai ser no canal original e os links estão aí na descrição. Mas enfim, vamos a Vita Carnes 3. Rapaziada, antes, como de praxe, eu quero fazer a recomendação de vocês aqui do canal do editor. Pra quem não tá ligado, ele fez uma saga cobrindo os jogos da série To The Moon. São 3 jogos e ele acabou de cobrir o terceiro na linha cronológica da história que ele tá contando. Esse vídeo novo tá recheado de participações especiais, eu incluso, então eu recomendo fortemente que vocês assistam. São vídeos longos, mas a história é legal, ele é um ótimo roteirista e um ótimo editor, e isso vocês já sabem porque vocês veem esse canal. Enfim, fica a recomendação, o link tá aqui na descrição e é nóis. Vita Carnes se trata de uma série de Analog Horror onde o planeta Terra foi infestado por uma nova espécie de planta, que ao mesmo tempo que é inofensiva, é um predador. Desde um predador fácil de conter até uma literal ameaça pra humanidade. É curioso que a série vai nos apresentando as suas criações de forma tranquila. A gente tem uma planta e dela pode surgir diversas outras criaturas. Desde um bichinho doméstico feio, até uma cobra que aparenta ser hostil e inofensiva, até mesmo um parasita da floresta que consegue te contaminar por espinhos no chão, ou então uma coisa que fica parada no chão e solta esporos, e se tu inalar, tu vai andando até ele pra ser devorado, ou então os mímicos. Coisas que copiam a nossa aparência, que lembram vagamente a Puppet. Até aqui, a série tá com os pés no chão nas próprias regras que ela estabeleceu, mas é aí que a gente começa a ver pontos estranhos, porque tem mais 2 coisas a se citar: os monoliths e as singularidades. Monoliths. No total, a gente tem 7, e a gente ainda não sabe o que eles são de fato. Eles são gigantescos e ficam parados numa posição em forma de círculo. A humanidade tentou contato com essas coisas, mas sem sucesso. Nisso foi feita uma zona de quarentena em torno dos monoliths, pra precaução. Essas coisas são inofensivas, contanto que a gente não mexa com eles. Já com as singularidades, a parada é diferente. Essas coisas, no total, são 7 também. 7 esferas flutuantes que emitem energia própria, o que faz com que elas voem. Elas também emitem sinais de rádio que ainda não foram decifrados. Ok, agora vamos pra mais um contexto. Vocês devem lembrar que Vita Carnes, ou Crawl, é uma planta barra carne comestível. Pois bem, o Crawl é comestível, só que ingerir essa coisa é difícil, simplesmente porque o seu gosto é terrível. E pra tentar contornar isso, uma empresa do ramo alimentício chamada Nutricico lançou um tempero pro Crawl. O ponto é que esse tempero foi feito com uma fórmula específica pra viciar o consumidor. E isso não era à toa. Existe uma literal seita rolando nesse universo que cultua singularidades, e ainda não se sabe por quê. Mas o que vocês precisam saber é que esse tempero era feito por essa seita. E a gente descobre isso tanto por um vídeo secreto quanto pela logo do produto, que tem a mesma logo do culto, um triângulo vermelho. Ok, agora mais um contexto. Nesse universo a gente tem uma força-tarefa que tá investigando essa seita toda, e o seu nome é Carcass, Sociedade de Associação de Consulta em Confinamento e Pesquisa. Essa rapaziada da Carcass surgiu porque o Crawl, o Trimming e a cobra de carne têm sido mostrados pro mundo como apenas uma espécie nova, não hostil. Só que o Host of Influence, o Harvester e o Mimic são perigosos. Eles fazem vítimas, e essas vítimas estão sendo tratadas ou como indigentes ou como desaparecidos. Tá tudo sendo acobertado pelo governo. E é aí que a Carcass entra. Eles estão fazendo de tudo pra expor essa situação, porque tem famílias que perderam entes queridos, e o governo não mexe um dedo pra combater essa parte ruim da nova espécie. Dentre as várias batalhas que a Carcass travou com esse culto, a missão mais importante deles com certeza tá num vídeo intitulado Facility Zero. Isso porque nesse vídeo, a Carcass invade uma instalação onde haviam diversos cultistas louvando todas as 7 singularidades. A Carcass esperou que esse culto tivesse posse das 7 esferas, pra que assim eles rendessem geral e tivessem posse de todas essas esferas pra estudo. E a missão foi um sucesso. A Carcass conseguiu tomar essas esferas, o que coloca ela 7 passos à frente do governo. Nesse meio tempo, todo o escândalo dos Mimics, Host of Influence e os Harvester, tudo isso virou informação pública e todo mundo tá em pânico agora. E nesse escândalo do culto, muita gente caiu. Pessoas de poder, magnatas, pessoas influentes do mundo todo mundo tava sujo e envolvido nessa seita. A vida imitando a arte aí, enfim. Carcass. No QG dessa rapaziada, eles estavam testando todas as variantes do Crawl, inclusive o teste do Trimming dá mó dó. Só que o teste que realmente chama atenção é o da singularidade. A ideia era estimular a esfera pra ver como ela ia reagir. E eles fazem isso colocando uma vaquinha na mesma sala que tinha uma dessas esferas. Enquanto a vaca tava viva, nada aconteceu. Só que quando eles colocaram o corpo da vaca sem vida perto da esfera, o corpo da vaca se tornou uma infestação de Crawl. Crawl é a planta que dá origem a todas as diferentes espécies de Vita Carnes. A ciência acreditava que o Crawl nascia como qualquer planta, mas na verdade não. Pra essa coisa surgir, é necessário um corpo sem vida e uma singularidade. É por isso que o Crawl nasce em qualquer lugar do planeta. 7 continentes, 7 singularidades. Tá tudo fazendo sentido. Como eles aprenderam a fazer Crawl, eles resolvem testar ali no laboratório mesmo. Pelo fato deles terem gerado um Crawl, eles sem querer conseguiram outras espécies de Vita Carnes e testaram todas também. E as descobertas incluem as seguintes informações: Meat Snakes podem fazer mitose e crescerem demais. Trimmings têm consciência colmeia e conseguem entender padrões. E sobre os mímicos, quando eles chegam na fase adulta, eles não comem
nada que não seja carne humana. Nem mesmo animais de porte maior, que seria aparelho pra fome deles. Não, o cardápio de um mímico adulto é apenas humanos. Agora vamos voltar para singularidades. É de consciência geral que as singularidades emitem pulsos eletromagnéticos, lembram? Energia própria e etc. Então, aquela singularidade que havia sido estimulada com a vaquinha começou a ficar meio agressiva com esses pulsos. Ela tava jogando pulsos fortes demais, e esses pulsos danificaram aparelhos da equipe e a própria equipe, além de deixar todas as criaturas daquele laboratório fora de controle. E agora, meus amigos, finalmente eu terminei a intro desse vídeo. Isso aqui tudo foi só recapitulação. A gente finalmente pode ver o que tem de novo. Ainda tem muitos contextos a serem dados e eu vou falando eles conforme a necessidade. Fica tranquilo. Primeiro contato se passa logo depois do incidente que a gente acabou de ver nos laboratórios da Carcass. O caos tá instaurado naquele lugar. E enquanto aquela esfera tava fora de controle, é possível ver que no seu centro tem algo que se parece com um rosto. Pode ser apenas uma liberdade poética pra, tem coisa do mal aí. Mas também pode ser que seja algo importante a se notar. Enfim, um tempo depois daquele surto, as 7 singularidades do laboratório ficaram estáveis de novo. É curioso que na hora que aquela esfera ficou enlouquecida, um funcionário de limpeza que tava trabalhando na Carcass se fraturou. Depois que essa fratura aconteceu, a esfera reagiu. Ela não machucou mais ninguém. Parece que ela tinha cometido um acidente, reconheceu isso e se arrependeu. Nisso ela começou a ficar estável. Isso não é algo de fato importante, mas é um comportamento diferente do esperado. Uma outra coisa que rolou é que pela primeira vez a esfera parece que tentou se comunicar, e ela tentou fazer isso por meio de um rádio. A coisa foi meio confusa de primeira, mas então um dos cabeças da Carcass resolveu mover um experimento somente pra tentar esse possível contato com a esfera. E eu quero abrir um adendo aqui. Eu não assisti os demais vídeos, eu tô teorizando com vocês enquanto eu assisto. E eu tô com uma teoria na minha cabeça que tudo isso, os Vitacarnes, os Monoliths e principalmente as singularidades, eu acho que tudo isso aqui é de origem extraterrestre. Eu tô falando isso agora meio solto, porque se isso for confirmado nos próximos vídeos, eu quero deixar dito que eu avisei. Quando eles tentam contato com a esfera, eles vão meio que sem esperança. Eles perguntam coisas como: você me escuta? Você entende o que eu tô dizendo? A Carcass conseguiu, a criatura realmente respondeu de volta. Essa interação foi tão inesperada que até mesmo a pessoa que tá conduzindo o experimento não sabe muito bem o que dizer. What now? What should I say? Depois dessa interação, eles não conseguiram falar mais. Foi só quando eles trocaram de rádio que a interação pôde continuar. Só que a singularidade não consegue se comunicar de forma clara. Talvez seja porque essa coisa não é humana, pode ser que seja. Essa esfera fala coisas como: nós para você. Nós sentimos, sofremos, prosperamos, propósito. O pesquisador até pergunta qual é a relação da singularidade com os Vitacarnes. Mas de novo, a resposta é bem imprecisa. Em certo momento, a esfera vai se mostrar interessada pelo rádio que ela tá falando, sei lá eu por quê. Só que ela realmente fica interessada. Tanto que pede por mais rádios. E assim é feito. É colocado diversos rádios e TVs com todas as singularidades. A equipe desse cientista até questiona se era uma boa ideia entregar o que essas coisas estavam pedindo. E ele respondeu que esse contato que eles estavam tendo agora poderia ser literalmente a coisa mais importante da história. Eles não podiam deixar passar. Fora que a ONU entrou na jogada. Eles querem ver os resultados que essa equipe tem pra ver se vale a pena investir algum dinheiro nos estudos. Cada singularidade agora tinha um rádio pra se comunicar. E por um breve momento, elas até conversaram entre si. Só que a gente não tem resultados conclusivos do que elas de fato estão falando. Cada singularidade tendo um rádio respondeu as perguntas de forma diferente. Só que todas elas pareciam estar mais interessadas nos aparelhos em si do que de fato nas perguntas. Não é à toa que elas estavam conversando entre si. As singularidades se interessaram muito por TV e música clássica. Por meio desses gostos e das pequenas conversas que as singularidades tinham com a equipe e entre elas mesmas, os pesquisadores conseguiram notar e documentar que cada uma delas tinha uma personalidade própria. V1. Ela é neutra, não fala muito, mas gosta de tecnologia. V2. Ela é bem curiosa e adora participar dos testes. E essa faz bastante pergunta, inclusive. V3. Essa interage, mas ela é meio tímida. Ela costuma, inclusive, ficar mais isolada, interagindo quase nunca com as outras singularidades. V4. Ela é tão curiosa quanto a V2. Porém, essa gosta mais de responder perguntas do que de fato participar dos testes. V5. Ela fala em voz alta com as outras singularidades, e apesar de falar bastante, ela só fala com as singularidades, e não com os pesquisadores. V6. Essa quase não fala, e se fala é bem baixo. Ela também não mostra nenhum interesse pelos testes. E por fim, V7. Essa é a menos ativa de todas. É bem passivinha ela. Ela não se interessou por nenhum dos testes, ela só queria saber dos eletrônicos. E essa também só se envolve com outras singularidades. Enfim, tava tão bonitinho. Chegou o grande momento em que a ONU vai até o QG da Carcass. Basicamente, a ONU veio ver os avanços que essa equipe tá tendo, pra saber se vale a pena investir dinheiro nesses estudos. O que rola é que enquanto os representantes da Carcass estavam mostrando tudo que eles tinham pra ONU, um alerta é emitido em toda a instalação. Isso porque pela primeira vez na história, algo foi emitido do microfone dos Monoliths. Aquelas coisas gigantescas que ninguém sabe direito o que são. E quando isso acontece, uma das singularidades fala com os pesquisadores em alto e bom som. There has been much learned in our time together. I agree with Dr. Trados. If we continue, I am sure this union will benefit all. Symbiosis, we join together. Let us sow seeds and watch what grows. Divine purpose. Let us show you. Let us guide the way. Join us. Join us. Join us.
Na descrição desse vídeo a gente encontra um vídeo não listado, e nesse vídeo a gente vê uma parada meio psicodélica em tela, o que parece ser uma criatura. Só que nesse vídeo o que de fato é importante são duas mensagens que aparecem bem rápido na tela. Uma delas fala pra gente alguns eventos notáveis que ocorreram em torno das instalações da Carcass. Em volta ali teve um aumento significativo de crawls. O número de Vitacarnes cresceu por ali também. Não é à toa, as singularidades são imã dessas coisas. Fora o aumento de terremotos e de falhas tecnológicas do local. A segunda nota que a gente tem nesse vídeo mostra o seguinte: vocês lembram que quando a singularidade pediu um rádio, o cabeça da operação, o Dr. Marshall Tradozzi, prontamente entregou, e a equipe dele perguntou se isso era uma boa ideia e o cara só ignorou? Então, nessa outra nota, nos é mostrado que uma galera simplesmente parou de vir trabalhar porque tá insalubre demais esse laboratório. E em resposta, esse doutor só contratou outras pessoas pra ficar no lugar. Tem literalmente funcionários pulando do barco porque eles não estão seguindo nem as regras mais básicas de segurança. Tudo nesse laboratório tá voltado pra vontade das esferas agora. A vontade delas e o que elas querem. Também é citado que algo tá sendo construído nesse laboratório, e a pessoa que tá escrevendo isso vai mandar mais coisas quando conseguir. A assinatura no fim da página mostra um B, Brandon, Bradley. Vamos ficar atento a possíveis novos nomes. Próximo vídeo. Reunião terminal. Esse vídeo começa com mais uma mensagem desse tal B misterioso aí. No caso, ele enviou uma mensagem pra alguém pedindo ajuda. Basicamente, um pesquisador recebeu o sinal verde pra operar um projeto em campo, e por conta disso ele atrasou relatórios internos por 4 meses. A mensagem não fala nem que relatórios são esses e nem que missão é essa. O ponto é que quem recebeu essa mensagem vai ter que ir atrás desse pesquisador atrasado. Isso porque o tal B que escreve essa mensagem tá crente que tem algo de errado acontecendo. E nesse vídeo a gente vai ver exatamente o que rolou de errado. Essa mensagem que a gente leu foi enviada no dia 2 de janeiro de 95, e a gente vai voltar pro dia 20 de novembro de 92. A gente vai descobrir como é que esse projeto em campo começou. Dr. Farren Brownis. Esse cara era um especialista em mímicos, e ele queria estudar os mímicos em campo. Era de conhecimento das pessoas que os mímicos conseguiam se disfarçar entre os humanos, usando as roupas deles e até mesmo falando igual. Mas eles falam pouco, eles não conversam. Eles só usam da fala pra atrair pessoas. Esse cara também descobriu que os mímicos conseguem ter idiomas variados, tudo dependendo do país de origem do mímico. Ele vai imitar o que tá na volta dele. E em relação aos mímicos anciões, ele não teve nenhum registro novo. Mímicos anciões são versões ainda mais perigosas e habilidosas dos mímicos. Os anciões são tidos como o topo da cadeia alimentar, acima dos humanos inclusive. E depois de tudo isso a gente vai de 92 para 94, somente 2 anos depois estudando mímicos pelo laboratório que esse doutor ganhou autorização para estudar eles em campo. E agora a gente vai descobrir o porquê o Dr. Farren tá desaparecido. Farren tinha um plano de se isolar numa casa para estudar o comportamento de mímicos, e de forma nem um pouco surpreendente, ninguém quis acompanhar ele nessa missão. E tudo que a gente vai ver agora é a gravação que foi encontrada na câmera dele. Ele equipou uma casa inteira com diversas câmeras e sensores de movimento para capturar qualquer coisa que pudesse entrar em contato com ele. Depois de equipar a casa, ele se abrigou numa parte de baixo, lá no porão, dentro de um banheiro. Ele barricou a porta, pegou comida para 20 dias, que eram os dias que ele ia ficar lá, e ele também tá armado. A ideia era ele ficar nessa casa isolado por 20 dias pra estudar o comportamento dos mímicos. Depois de 20 dias, a Carcass ia vir buscar ele. No papel parece o plano perfeito. Nessa sala, ele também tem um painel com luzes. Cada luz dessa simboliza um dos sensores de movimento que tem pela casa. Se um deles acender, quer dizer que algo se mexeu no local correspondente. E isso sim é um cientista que morre pela própria tese. Segundo os estudos dele pela região que tava aquela casa, era pra ele pelo menos ter contato com um mímico, e não demora muito pra ele ter os resultados que ele queria. Isso porque no terceiro dia, algo entra pela porta da frente e caminha pela casa. Ele sabe disso porque aquele painel de luz denunciou o exato caminho que o mímico fez quando entrou. Porém, depois de 4 horas, os sensores não capturaram mais nada. Mas isso não faz sentido, pelo simples fato de que os sensores não capturaram o movimento de retorno. Digamos que o mímico tá no quarto. Pra chegar no quarto, ele passou pela sala, pelo corredor e pela porta. Ou seja, as luzes piscaram nessa ordem: porta, corredor, sala, quarto. Pro mímico não tá mais na casa, essas luzes teriam que piscar ao contrário, pra pegar o caminho dele voltando, entendeu? O ponto é que essas luzes não piscaram. Ou seja, o mímico tem que tá na casa ainda. E se ele tiver, ele tá parado. E o nosso protagonista é bem ansioso com essa falta de resultados. Ele não consegue ficar às cegas. Então, ele resolve fazer uma burrada. Ele abre a porta do esconderijo dele pra ver se ele enxerga alguma coisa. Mímico ancião. O nosso protagonista tava teorizando que o tal mímico tinha saído da casa, só que ele não tava esperando ver um ancião. Lembra que ele citou no começo desse vídeo que ele não conseguiu mais nenhum registro dessa criatura? A única vez que eles tiveram registro de um mímico ancião foi quando ele atacou, e agora eles viram ele de novo. Isso não vai acabar bem. Os mímicos anciões são nada mais do que mímicos veteranos. Eles são muito velhos e já comeram muita carne humana, ficando maiores e mais fortes. Eles são predadores alfas, e nada para essas coisas, nem mesmo disparos de armas de fogo. Depois desse susto, o nosso protagonista chega a cogitar abortar a missão, mas isso infelizmente não vai ser possível. Não agora. A Carcass só vai tirar ele dali quando tiverem se passado 20 dias, e se passaram 3 dias apenas. Então ele tem que se acalmar e colocar a cabeça no lugar. É estranho os sensores não terem pego ele indo até lá embaixo. O protagonista teoriza que isso tenha rolado porque o ancião entendeu como os sensores funcionavam e simplesmente passou a se mover tão devagar que não foi mais detectado. Conforme os dias vão se passando, o nosso cientista vai ficando cada vez mais maluco. Aquela imagem daquele mímico realmente perturbou ele. Somando isso com o isolamento e o silêncio absoluto daquela casa, no 9º dia, o nosso protagonista decide que tá na hora de ir embora daquela casa. Ele sabe os perigos que ele tá assumindo fazendo isso, ele só não liga. Ele simplesmente decide que não dá mais pra ele. Ele vai sair.
O mímico ancião é o maior predador da Terra, e tal qual como os felinos, por exemplo, bons predadores estudam a presa antes de atacar, meticulosamente. O ancião tá sondando todas as rotas de fuga, vendo como o pesquisador age, dando pra ele a sensação de que ele tá no controle, de que ele tá estudando, quando na verdade ele que tá sendo estudado. Nos dias seguintes, nosso protagonista vai ficar se questionando do porquê aquela criatura só não vem e termina com ele logo, o porquê o ancião tá fazendo esses joguinhos. Vai chegar uma hora que esse mímico vai voltar a se mostrar nos sensores, inclusive. Ele faz isso enquanto imita vozes humanas, talvez pra enlouquecer mais o nosso protagonista, ou talvez só pra tentar atrair ele pra fora. Esse gato e rato vai se estender por mais alguns dias, com a criatura tentando o protagonista sair. Só que no 16º dia, o mímico decide que finalmente é hora de agir. Somente com um disparo da sua pistola, o mímico desistiu de entrar. Balas não matam essa coisa, mas afastam. E tempo é tudo que o nosso protagonista precisa. Ele tá no 16º dia. No 20º, a Carcass vai mandar uma equipe pra buscar ele. Eventualmente, o 20º dia chega. E então, o 22º, o 23º, e ninguém vem salvar ele. A Carcass tem sido meio que a salvadora da pátria nesse universo. Mas, então, por que eles deixariam um dos seus pesquisadores pra trás? No 28º dia, ele se questiona essa mesma coisa. Sem comida, sem água e quase sem sanidade. Ele começa a acreditar que a Carcass mandou ele pra essa missão pra não voltar. Ele esconde essa câmera que ele tava gravando embaixo de um armário do banheiro. Ele faz isso na esperança que alguém encontre essas gravações e faça um exposed da Carcass, pra quebrar essa barreira de heróis e mostrar que eles são sim sujos. Depois de fazer isso, ele fica no aguardo do mímico, que só não entrou até agora no banheiro porque ele não quis. E quando ele vem, ele até tenta se defender, mas sem sucesso. O ataque foi tão forte que pra reconhecer isso seria somente pela arcada dentária. É curioso que todo o equipamento dele de detecção de movimento que tava pela casa sumiu. E no fim, fica claro que quem achou a câmera não foi a Carcass. Lembra que um tal de B tava passando informações pro nosso personagem? E então, foi o nosso personagem que encontrou a câmera. E no final desse vídeo a gente tem uma mensagem. Lamento informar que a situação tá muito mais grave do que o esperado. Tenha cuidado. Essa mensagem é assinada por um V. Ele tá respondendo aquele B. E esse V não é o do BTS, eu acho. Eu teorizo que a Carcass passou por essa casa primeiro e levou todo o equipamento de detecção que tava na casa. Porém, eles deixaram o corpo pra trás e simplesmente não encontraram a câmera. Afinal, ele tinha escondido ela embaixo da pia, lembra? Então talvez essa morte desse pesquisador não seja em vão. Próximo vídeo, medidas drásticas.